Porque o apóstolo Pedro diz que o evangelho foi pregado também a mortos. Já clique em gostei, comente e compartilhe este vídeo com um amigo e nos siga para mais vídeos. Existe pregação do evangelho para quem já morreu? O apóstolo Pedro está fazendo uma exortação a respeito do viver cristão. Antes, quando viviam na carne, aqueles irmãos apoiavam todo tipo de devassidão, o erro que os gentios praticavam e eles também. Porque basta o tempo para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. 1 Pedro capítulo 4, verso 3. Pedro mostra que esse foi um tempo que ficou no passado. Porém, agora que esses irmãos andam nos caminhos de Cristo, são difamados por aqueles que ainda estão nos maus caminhos. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. 1 Pedro capítulo 4, verso 4. Ou seja, aqueles que continuam no caminho mau agora perseguem os que saíram dele. Pedro continua mostrando que esse excesso de devassidão em que esses ímpios vivem nos levará a ser severamente julgados por Deus, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar os vivos e mortos. 1 Pedro capítulo 4, verso 5. Quando ele diz julgar vivos e mortos, está falando do princípio de julgamento universal de Deus, ou seja, ninguém pode escapar dos juízos do Senhor. Sabemos que Deus julgará tanto os que já morreram em outros tempos, quanto os que ainda vivem, quando ele voltar em sua segunda vinda. Agora analisemos o verso que mais nos interessa na dúvida, pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo sendo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. 1 Pedro capítulo 4, verso 6. A pergunta central que precisamos responder é: quem são os mortos citados no texto? Para responder a isso, analisemos algumas possibilidades. Pedro está falando de mortos espirituais? Alguns pensam que Pedro está falando que o evangelho foi pregado a pessoas que estavam mortas e em delitos e pecados. Vejam Efésios capítulo 2, verso 1 e 2. Apesar de fazer muito sentido que todos os que recebem o evangelho estão de fato mortos sem seus delitos e pecados, o texto não parece estar falando de morte espiritual, pois faz uma clara menção de morte física, quando diz pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens. Observe o termo carne, parece apontar para a vida física e não espiritual. Pedro está falando que Cristo pregou aos mortos após sua morte? Alguns relacionam esse texto de 1 Pedro capítulo 3, versos 18 e 19, onde se diz que Cristo pregou aos espíritos em prisão. Veem que esses mortos seriam esses espíritos que receberam um tipo de pregação do evangelho após a morte de Cristo, que pessoalmente levou essa mensagem a eles. No entanto, sabemos que essa interpretação é pouco provável, já que é contrária a diversos textos que mostram que não há segunda chance após a morte. Por exemplo, Hebreus capítulo 9, verso 27. Pedro está falando dos cristãos que já morreram? Nossa interpretação analisa-se que, dentro do contexto, Pedro está apontando que o evangelho foi pregado a pessoas ainda vivas, mas que naquele momento estavam mortas, ou seja, foram mortas por alguma perseguição do mundo, julgados na carne, segundo os homens. Sendo assim, aos olhos humanos, elas estavam mortas. Parecia-lhes que elas haviam sido derrotadas em sua fé. Porém, diante de Deus estavam vivas, pois estavam salvas na presença do Deus vivo. Vivam no Espírito segundo Deus, o Deus que iria julgar esses perseguidores. Ou seja, elas estavam muito melhores que os perseguidores que estavam mortos em seus pecados ainda em vida. Ao meu ver, essa última interpretação parece mais harmônica com todo o contexto. A primeira, sobre mortos espirituais, traz a dificuldade de que Pedro está falando no verso sobre a morte física, ou seja, pessoas que realmente morreram. A segunda tem o claro erro de entender que Jesus teria pregado o evangelho para pessoas no inferno, como que dando uma segunda oportunidade a elas. Sendo assim,
A ideia de que Pedro estava falando dos crentes que haviam morrido e que já morreram no Senhor faz muito mais sentido em todo o seu contexto. Tenha um excelente dia. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente e ative as notificações para receber os próximos vídeos.